grande momento. Bulu, bulu, bulu. Irmãos Alva na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos trocar uma ideia, então, sobre o episódio 3 de Asgard. Continuando, que agora começa a treta, né? Agora começa a treta. E eu até tava conversando com o André, a gente conversa muito, que a saga de Asgard é uma saga muito bonita, mas a gente começa a encontrar alguns furos, algumas cópias, algumas releituras. E se você parar pra pensar assim, parar pra observar bem, a luta do Seiya contra o Thor, ela é praticamente uma releitura da luta do Seiya contra o Aldebaran. Tem inúmeras coisas que acontecem na luta contra o Aldebaran que acontecem aqui na luta do Seiya contra o Thor, mas isso não minimiza a saga, né? Porque assim, é uma saga bonita, é uma saga bem interessante e a armadura do Thor é incrível e a dublagem do Thor é incrível. Então a gente vai trocar uma ideia sobre este episódio 3, começando com o nosso narrador. 7 corajosos guerreiros, utilizando as lendárias armaduras dos deuses, reuniram-se com Hilda. Eles juraram reiniciar uma nova batalha para destruir o santuário. Seiya e os outros... Seiya e os outros é sempre, né? Seiya e os outros precisam tirar o anel de Nibelungo colocado misteriosamente no dedo de Hilda e libertá-la sobre o feitiço. Atena, mesmo com seu cosmo, só poderá evitar o desastre durante metade de um dia. O cosmo de Thor está cheio de ódio. Versão brasileira, Alamo. Vamos lá, galera. Então é o seguinte. Os nossos 3 cavaleiros, Seiya e os outros, estão em direção ao Palácio Guaruhara. Depois que a gente gravou o vídeo passado, né? Eu tinha perguntado qual que era a tradução da primeira dublagem, né? Eu tinha falado Guadalajara, mas vários de vocês mandaram que era Palácio Guaruhara. Mas na verdade é o Palácio Valhalla, né? Querendo ou não, a redublagem, ela corrigiu muitas coisas. Apesar da gente ser nostálgico, a gente gostar da primeira dublagem, eu gosto muito da primeira dublagem, principalmente porque eles deixavam as cenas de grito no original. Na verdade, no original não, no espanhol. A gente gostava muito, eu adorava o grito do ser. Eu adorava. Mas a redublagem corrigiu muita coisa. Mude Touro. Tem uma galera que chegou a falar: por que vocês não fazem a resenha desde o começo com a dublagem da Manchete? Não. Né? Dá, né? É Capricórnio em vez de unicórnio, enfim, mas tudo bem, a gente gosta muito. Bom, os 3 chegam em frente a uma escada. Você pode reparar, estão subindo a montanha por uma escada. Se você olhar bem no frame, é a subida das 12 casas. Sim. É a subida das 12 casas. Beleza, Taiyoga, Seiya e Shun, eles partem. A Saori tá lá agora, aquecendo o cosmo. Vai ser praticamente a saga inteira a Saori aí. É difícil, hein? Mas se você for olhar, as 12 casas foi a Saori deitada com a flecha no peito. Poseidon é a Saori dentro do vaso. Então vocês podem ver que existe, né, uma similaridade entre as sagas de cavaleiros. Mas tudo bem, enquanto a Saori tá lá queimando o seu cosmo e orando, ela fala o seguinte: Seiya, mais uma batalha dolorosa começou. Mas acho que vocês, meus cavaleiros, saberão resistir ao perigo e aos sofrimentos. Agora vamos livrar a Hilda desta magia maligna. Beleza, os cavaleiros seguem e acabam-se os degraus. E aí? Aí vem 2 tornados, né? O Shun, a corrente indica que tá vindo perigo. Vem os tornados já com os são os machados, né? Girando. São os martelos do Thor girando. Eles desviam e o Thor se apresenta. Nós temos o primeiro guerreiro deus aí no campo de batalha. Eu sou o primeiro oponente. Aí é o seguinte, falando naquele negócio, né? Decapitarei vocês com meu martelo Mjolnir. Daqui vocês não passam, né? Daqui não passa. É difícil fazer a voz do Freeza, né? É muito difícil. É uma voz muito boa e voz de vilão, né? É uma voz de vilão muito boa. E aí o Shun ataca o Thor com a corrente, pega o braço do Thor. E aí a corrente não serve pra nada, né? Não serve, cara. A corrente de Andrômeda, ela, na saga de Asgard, é inútil. E aí, não é só isso, na né? saga de Poseidon, a corrente de Andrômeda dá um show. É isso aí. Principalmente com o Yodecila. Isso. A corrente... Cara, pra mim, assim, as lutas
As lutas de Poseidon são extremamente criativas. A luta do Shun contra o Iodecila ou Eldesquila, sem escolhe o nome, tá? A luta do Shiryu contra o Krishna, a luta do Yoga contra o Isaac. Agora, aqui em Cavaleiro, aqui na Saga dos Deuses, a corrente de Andrômeda, ela é um simples objeto. É uma corrente de prender bicicleta. E aí só acontece aquelas mesmas coisas de sempre, né? Que é o que... Um dia a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Sobre como os fillers e os filmes, que não deixam de ser filler, destruíram Cavaleiros do Zodíaco. Tem uma parcela de verdade em tudo isso. Porque acontece a mesma coisa. Aí o Yoga dá o pó de diamante, não congela. A gente sabe que não vai funcionar de primeira. É aquele negócio de Cavaleiros do Zodíaco. E o Thor fala, né? Então esse é o ar raquítico congelado que você conseguiu treinar da Sibéria. Já esqueceram? Somos guerreiros deuses de Asgard, do extremo norte da Terra. Você só congelou uma fina camada da minha poderosa pele. Aí ele dá uma concentrada, dá um choque no Shun, que tava ligado com ele na corrente. É que a corrente de Andrômeda também não dá mais choque, né? Não dá mais. E o choque, quando dá, não funciona. A corrente de Andrômeda só deu choque no Jabu. Eu acho que ela não deu... No Dante, talvez, ela deu choque. É, isso. No Dante. No resto... Nunca mais. Voltando aqui, Shun toma o choque, e aí o Seiya, ele sugere o seguinte: vão na frente que eu fico. Clássico, beleza. Os dois vão passando, o Seiya dá o meteoro pra distrair o Thor, Shun e Yoga passam pelo Thor, o Thor fica paradinho, e aí o Thor arremessa os machados na direção do Seiya. Tirei a touca porque tá esquentando, eu falo de Asgard, me dá calor. Aí, é assim, galera, o Thor, ele arremessa os machados e aí eles desviam. Só que aí o Shun e o Yoga passam por ele, né? Isso. Só que ele dá aquela risadinha. Aquela risadinha. E na verdade o que acontece? O Thor, ele já tinha lançado os machados pra pegar o Shun e o Yoga. Então o Shun e o Yoga são atingidos pelas costas e caem desmaiados, exatamente igual acontece contra o Aldebaran. E aqui começa o show do desmaio, tá? De Asgard, porque Asgard é o show do desmaio. Então nós já temos os dois primeiros, eu vou contar, nós já temos 2 desmaios na saga de Asgard, porque o desmaio vai longe aqui, e tem personagem que desmaia mais de uma vez aqui, tá? E eu vou... É o show do desmaio. É o show a saga do desmaio. E aí, beleza, os dois caem, aí fica o Seiya contra o Thor no 1x1. O Thor lança o machado, o Seiya, ele desvia, se prepara para dar o meteoro de Pégaso. E é assim, né, galera? Aí começa, aí o Thor vem na frente. Na fúria. Agora sinta todo o poder do meu maior golpe, Hércules Titânico. Aí dá o Hércules Titânico na cara. Na cara do Seiya, e o Seiya cai desmaiado. E aí o que acontece? O Thor chega perto, todo feliz, que tá com uma vantagem muito grande, e pisa na cara do Seiya. Ninguém teve a cara mais pisada da história dos animes que nem o Seiya. E quem pisa na cara do Seiya? Aldebaran. É isso. Rapidinho aqui, só fazer um parênteses. O Thor, um guerreiro deus da mitologia nórdica, ele usa um golpe da mitologia grega, né? Hércules Titânico. Poderia ser alguma coisa relacionada à mitologia nórdica, né? Mas tudo bem. E não tinha lacrate naquela época, então... Aí o Seiya cai desmaiado, o Thor pisa na cara, começa a pisar, e aí... Morra, Pégaso! Na hora que ele assim, ele dá várias pisadas, né? Várias pisadas, aí o Seiya começa a queimar o cosmo. Aí... Mas que cosmo é esse? Exatamente, ele começa a queimar o cosmo, Thor se surpreende e o Seiya arremessa ele. Seiya ataca com o meteoro de Pégaso, claro, para com a mão, né? E aí tem também, para com a mão, e também teve outra coisa. Ele deteve o meu golpe mais poderoso com apenas uma mão. Isso. E aí o Thor de novo ataca com o Hércules Titânico. Seiya toma na cara. Ele não chega a desmaiar. Mas ele fica... Um pré-desmaio. Ele fica num pré-desmaio. Ele fica com 2 de life ali.
E aí ele começa a lembrar... Ele começa a se lamentar em pensamento e aí vem uma trilha. Tom, pá. Ou baixo. Pulum, pum. Que é o Soldier Dream triste. E aí ele lembra da Marin. E aí o Seiya começa a conversar com ele mesmo, né? O poder dele é enorme. Eu jamais combati um homem tão poderoso. Esqueceu. Isso aqui... Esqueceu. Esqueceu de Saga, né? Olha, meu... olhando... É que assim, a gente tem que fazer a leitura de hoje. Isso. Entendeu? Tudo bem que... A gente ama essa saga, mas agora a gente observa algumas coisinhas. Eu não posso me deter aqui. Se eu for vencido, Athena morrerá. Mas como devo combatê-lo? E aí aparece a Marin e é exatamente como a Casa de Touro. Exatamente. A Marin, ela sugere e faz com que Seiya lembre as 12 casas. Então fala assim: Seiya, você esteve entre a vida e a morte, perdeu seus 5 sentidos. A Marin teve que lembrar o Seiya, né? Porque o Seiya... Ele esqueceu. Você esqueceu. É. O Seiya apareceu agora, não viveu nada. Ele esqueceu completamente que quase morreu, que perdeu os sentidos, mas tudo bem. Aí ela fala: você esteve entre a vida e a morte, perdeu seus 5 sentidos, mas conseguiu despertar o 7º sentido. Você precisa achar um jeito. Sei que você pode fazer isso. Tenha orgulho de si mesmo. Não fuja. Eu não tenho mais nada pra te ensinar. Você amadureceu muito. Foi aqui um coach, né? Foi. Um coach. E aí o Seiya, ele fala: ter orgulho de ser um cavaleiro e não me dar por vencido. Aí melhor coisa é essa lembrança do episódio. Essa é a melhor coisa do episódio, porque esse episódio do Aioria é um dos melhores da história, entendeu? Aí ele lembra, né? Eu venci o grande chifre de Aldebaran. Eu venci o golpe da velocidade da luz de Aioria. Eu posso vencê-lo. E aí o Seiya levanta enquanto o Thor tava indo matar o Shun e o Yoga. E nessa parte que o Seiya levanta é a parte da figurinha do álbum clássico. Se você colecionou, você lembra que tinha que colar várias figurinhas pra montar este Seiya que levanta. E aí o Thor se vira pro Seiya e vai disparar o mesmo golpe que ele já deu, mas iria funcionar. Seria a terceira vez que funcionaria o Hércules Titânico, que um golpe não funciona no mesmo cavaleiro, mas isso acabou em Cavaleiro do Zodíaco. Só que ele vai dar e o Seiya pega ele pega o braço. É boa essa cena aqui. Essa cena é boa pra caramba, porque ele pega o braço do Thor na trilha. Não tem como se emocionar com essa trilha. Essa é Soldier Dream feliz. Feliz, Nós temos a Soldier Dream triste, a Soldier Dream de suspense, Soldier Dream de guitarra e Soldier Dream alegre. Mas tem que ter mesmo, porque essa música é incrível. É incrível. É uma das maiores aberturas de todos os tempos de anime. O Seiya dá um golpe de judô no Thor. Ele joga o Thor, arremessa o Thor e cai com ele direto no chão. Seiya salta e espera o que vai acontecer. O Thor levanta e aí ele vai dar um passo e desequilibra. Na hora que ele desequilibra... Essa foi boa. Essa foi linda. Isso. E aí o Seiya dá uma olhadinha... Essa foi boa. Ele deu uma baqueada. É agora. Já lança o meteoro, a queima-roupa e ele toma. Toma a levada. Toma a levada da breca. Não, e é incrível. O cara do tamanho do Thor sendo levado. É animal. E é incrível também sempre o Seiya achar que ganhou e nunca ganhar. Né? Porque se eu fosse o Seiya, eu sempre ia esperar. Isso. Mas o Seiya, ele fica feliz muito fácil. O Seiya tava achando que ele ganhou, aí vem a luz do cosmo do Thor, o Thor levanta tranquilamente e aí ele fala o seguinte: não serei derrotado tão facilmente, Seiya. Devo admitir que você foi o primeiro. Você foi o primeiro homem em todo o universo que conseguiu me lançar ao chão. Aí, né... isso aí é clássico de Cavaleiros, né? Tem algumas frases, são clássicas de Cavaleiros, mas não fazem muito sentido. Que é, por exemplo, um golpe não funciona 2 vezes com o Cavaleiro. Isso aí não faz o menor sentido. Só nesse episódio, o Seiya deu o Meteoro de Pégaso 3 vezes no Thor. Acertou e o Thor uma. deu o Hércules Titânico 3 vezes, não sei. Então, e agora ele dá a 4ª. Exatamente. Porque o Seiya fica em choque, ele fala: o cosmo dele é cheio de ódio, é muito ódio. E aí o Thor faz um discurso final. Thor hoje seria preso por crime de cosmo de ódio, né? Aí hoje o ódio, o cosmo com ódio não poderia mais existir, né? Então Cavaleiros não existiria, porque não teria mais cosmo cheio de ódio. Aí ele concentra
aumenta o cosmo e dá-lhe uma bomba no Seiya. Mas antes ele tem o discurso, ele fala assim: você não pode nos compreender porque tem vivido debaixo do sol e a vida tem sido muito fácil pra você. Aqui tem um discursinho. Tem um Bem discursinho. Tem, parece um discurso do PSOL. O Seiya é privilegiado. Privilegiado, que exatamente. nasceu no sol. Vamos lá. Em Asgard, no extremo norte do mundo, a batalha começa desde quando a gente nasce. Desde o nascimento temos sofrido nosso cruel destino com Hilda, mas agora temos a chance de destruir o santuário e governar o mundo. E é interessante que essa é a narrativa que a Hilda com o Nibelung colocou pros caras. É. Olha que legal, né? E a gente vê uma devoção durante a saga, você vê uma devoção de quase todos os guerreiros deuses pela Hilda. Porque ela compra no discurso do vitimismo. Exatamente, aqui, a gente Vocês nasceu. sofreram A gente é muito. sofrido, a gente nasceu num lugar ruim. Vamos tomar daqueles que nasceram num lugar bom com o sol. Isso, vamos tomar os opressores. Isso, vamos tomar as terras aí de quem nasceu privilegiado. E o Thor tá motivadaço com isso, não seria esse só a motivação do Thor, veremos no próximo capítulo. E aí ele já sai correndo e dá uma bomba no Seiya de novo. Dá uma passada no Seiya. Uma passada no Hércules Titânico. Quarto Hércules Titânico no mesmo episódio. Aí ele dá uma... O Seiya não consegue nem ver, ele pisa, passa igual a agulha escarlate do Miro. E aí termina o episódio... a gente termina o episódio com essa passada linda do Thor sobre o Seiya. E no próximo episódio nós teremos aí um pouquinho da origem, né? Que nos cavaleiros, nos guerreiros deuses é bem legal que a gente tem aprofundamento de origem dos guerreiros deuses. Esse é um diferencial da saga de Asgard e é algo muito positivo porque fazem muito bem aqui com os guerreiros deuses. Não fizeram com os cavaleiros de ouro, mas aqui nos guerreiros deuses eles fazem e isso foi muito bom. Perfeitamente, então eu quero saber, galera, a opinião de vocês sobre este episódio número 3. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Sabadão mancheteiro, sabadão de cavaleiro. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.